Bom dia, amados irmãos. Hoje é dia 9 de novembro do ano da graça de 2021 e que bom podermos voltar ao texto e fazê-lo particularmente neste texto de Hebreus capítulo 7. Provavelmente ao longo deste texto de Hebreus nós nos poderemos questionar porque é que Deus está a falar sobre um assunto sobre o qual falamos tão pouco, a questão do sacerdócio. Não é um assunto muito presente nas nossas pregações, nos nossos estudos. Provavelmente, tal como convosco acontece comigo, não é um assunto presente na minha mente, nos meus tempos de meditação. A verdade é que quando chegamos à carta aos Hebreus, encontramos este assunto presente do princípio ao fim. E eu questiono porquê. E questiono-me também se, de facto, este não é um assunto para o qual precisamos realmente dar muito mais atenção. Quando chegamos ao capítulo 7, como os irmãos perceberam, Deus traz outra vez um assunto e uma pessoa em particular que é estranho, Melquisedeque. Ele aparece lá no início da história em Gênesis com Abraão, num momento muito pequeno, simples e com pouca informação. Abraão está a regressar de uma batalha, Melquisedeque sai ao seu encontro, e vão acontecer algumas coisas que eu creio que vale a pena mais uma vez trazer à nossa mente para percebermos ou procurarmos perceber um pouco melhor este assunto e a importância deste assunto. E há alguns aspectos sobre o sacerdócio que aqui estão presentes que importa lembrar. Para os judeus, para os hebreus, a figura de Abraão provavelmente tem um significado e um lugar na história e no seu coração que acredito que para nós não terá tanto. Pela tradição, pelo ensino, pelos factos, a realidade que nós vivemos na nova aliança, depois da vinda de Cristo. Obviamente Cristo tem o centro e é o centro da nossa vida. E essa promessa era também o centro da história no Antigo Testamento, mas pelo facto de Cristo não estar presente, algumas figuras do Antigo Testamento de facto ganham uma importância grande. E Abraão é uma delas. É uma dessas figuras centrais, o pai da nação hebraica. E tudo o que acontece à volta da vida de Abraão, obviamente, tem um significado muito grande. E por isso, este aspecto muito particular do sacerdócio, logo no início da vida, do estabelecimento da nação judaica, é muito importante, logo presente na vida de Abraão. E podemos perceber alguns aspectos importantes. O primeiro aspecto é que é Deus quem institui Melquisedeque. Não foi Abraão que o estabeleceu. Não foi de todo Abraão que o estabeleceu. Deus estabelece Melquisedeque, tal como depois vai estabelecer de uma forma mais limitada e imperfeita toda a linhagem de Arão como sacerdotes, e aí entra um aspecto que o texto nos diz, que o facto de eles serem homens e morrerem, esta sucessão sacerdotal, nós podemos imaginar o quão difícil foi e quão trouxe dificuldades nesse processo. Naturalmente, percebemos isso pelas nossas experiências de hoje em dia, mas finalmente isto remete-nos para o facto de Cristo ser nosso sacerdote e ser também o Senhor Jesus, ser o Pai que o estabeleceu. Deus estabeleceu juramento sobre o Jesus como nosso sumo sacerdote. Este é um aspecto muito importante. Eles são estabelecidos por Deus e Jesus hoje é neste modelo, nesta realidade, nosso sumo sacerdote estabelecido pelo próprio Pai. Um outro aspecto é podermos ver a forma como, na pessoa de Melquisedeque, Abraão é tocado. Uma das coisas que nós percebemos é que Melquisedeque abençoou Abraão. Está logo no versículo 1. O sacerdote abençoa o povo. Jesus abençoa-nos como nosso sumo sacerdote. E esse é um aspecto absolutamente fundamental do exercício do sacerdócio de Cristo na nossa vida. Como sacerdote, ele abençoa-nos. Mas também, como sabemos, como sacerdote, Melquisedeque foi intermediário. Foi intermediário.
E ele agiu e interviu em duas áreas muito claras e também presentes no texto. Uma tem a ver com a adoração. Abraão entregou-lhe o dízimo, adorou a Deus através de Melquisedeque, entregando-lhe aquela oferta. Hoje é exatamente a mesma coisa, amados. A nossa adoração passa por Cristo. Nós não entregamos a nossa adoração e pensando na questão dos dízimos à Igreja. Não, é Cristo. Para que Ele faça chegar esta expressão da nossa adoração ao Pai. Os nossos cânticos, as nossas expressões de louvor e de adoração chegam ao Pai através de Cristo. Instituído pelo Pai, abençoadores e intermediário na nossa adoração. E depois há um outro aspecto muito importante presente no texto, mais à frente, já no versículo 24, que tem a ver aliás, no versículo 27, que tem a ver com o perdão de pecados. Essa também era uma função muito clara do sacerdócio. E também Cristo opera essa intervenção nas nossas vidas, com uma diferença fundamental de todos os outros sacerdotes. É que Cristo é aquele que em excelência e em perfeição o pode fazer, porque ele não precisa de pedir perdão pelos seus próprios pecados, porque ele não teve pecado e não tem pecado. Um outro aspecto que é único e que não vemos presente no outro modelo de sacerdócio é o facto de Jesus, no versículo 25, estar muito claro que Jesus intercede por nós, está à direita do Pai e intercede por nós. E falo de uma vez por todas e constantemente sobre cada um de nós. Amados, o facto deste assunto vir para a nossa agenda através da carta aos Hebreus e vamos continuar com este assunto porque ele está presente ao longo desta carta, tem que nos levar a compreender a importância deste assunto. Melquisedeque é aquela figura enigmática, não sabemos quando nasceu, quando morreu, se morreu, não sabemos uma série de informações porque nos dava uma imagem daquilo que vinha a acontecer com Cristo. Mas mais importante de tudo isso, mais importante do que reconhecer as limitações do sacerdócio da linhagem de Arão, do Antigo Testamento, é percebermos que hoje temos um sumo sacerdote que nos abençoa. Primeiramente, foi-nos dado pelo Pai, é instituído pelo Pai, que nos abençoa, que perdoa os nossos pecados, que recebe a nossa adoração, que intercede por nós. Este é o sumo sacerdote que diariamente está conosco para caminharmos, para sermos abençoados, para termos comunhão com o Pai como não poderíamos ter de outra forma. Amados, eu creio que isto vale a pena ser considerado nos nossos corações e hoje, quando voltamos às nossas atividades da semana, perceber que a cada momento e a cada passo as funções deste sumo sacerdote estão aí, connosco, permanentes. Algo que é uma excelência em relação à velha aliança, que não era possível. Vamos aproveitar, vamos desfrutar desta bênção que Deus nos dá, o Pai, nos dá através de Cristo, quando consideramos um sumo sacerdote tão excelente como o que temos. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê um dia repleto das suas bênçãos, da presença e da proximidade com Cristo, o nosso sumo sacerdote, para a honra e glória do Pai. Um abraço, até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.